de manhã. Minha secretária agora. É fraca, minha secretária agora. Então, graça e paz. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E é com muita alegria que a gente está para mais um dia de aula, né, com vocês. Vocês, eu não preciso dizer o quanto vocês são especiais para mim. O quanto é bom poder trabalhar a Deus, servir a Deus no benefício de todos nós. Então, para a minha vida, tem sido uma honra estar com cada aluno, cada aluna, pessoas que eu aprendi a amar. Então, que Deus abençoe. Vamos para a nossa aula. E que Deus nos ilumine. Pai Santo, justo, eis que nós estamos aqui. Nada podemos e nada fazemos sem a tua graça, sem a tua ajuda. Pedimos que, em nome de Jesus Cristo, nos atinja com a tua graça, com a tua inspiração, que possa nos instruir para a glória do teu nome, no nome do meu Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, nós vimos na aula passada a questão da oração. Nós estamos vendo as leis do reino. Jesus vem, estabelece o seu reino, e antes eu vou fazer aqui uma demonstração, porque é muito importante que a gente saiba sobre o reino de Deus. Esse material vocês já receberam, correto? Certo? Muita gente que já pediu, já mandei. Então é muito importante que a gente compreenda, porque um dos... Está todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, Sim. Obrigado. Ju, tua voz é uma benção. Ju, eu tenho sentido tanta falta de você cantando, que eu estou domingo lá na Bela Vista. Só lembro de você com aquela mão santa levantada para os céus. olha só. Então, eu fiz um gráfico para falar do reino dos céus. Então, nós temos 3 multidões aqui, que eu coloquei, estão fora do reino. E eu queria pedir que, se você não entendesse, falasse. Aí eu coloquei aqui o reino e o desenvolvimento do reino. Então, esse reino de Deus, ele começa no céu. Que a tua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Antes, venha o teu reino. Então, esse reino, o judeu esperava o reino do Shalom, que Mateus chama reino dos céus, Marcos e Lucas chamam reino de Deus. E este reino, o judeu acreditava que teria seu início com a vinda do Messias. Então, com a vinda do Messias, começa o que se chama o tempo do fim. O que em teologia nós chamamos de escatologia realizada. Porque tem muita gente doida para estudar escatologia e nem sabe que nós já estamos estudando há muito tempo escatologia.
Então, o que acontece? O reino de Deus, eu coloquei aqui pessoas fora, e coloquei aqui o reino de Deus, que é dinâmico. Esse reino de Deus esperado, ele, que é um reino invisível, irrompe na terra. Ele agora se manifesta com Jesus. Está aqui Jesus semeando, que é a parábola do semeador. Então, o reino de Deus agora, se Jesus é o Messias, e a vinda do Messias inaugura o tempo do fim, então nós que cremos que Jesus é o Messias, estamos vivendo em que tempo? Em junho, o tempo do fim. Então, o tempo do fim começou quando, Juninho? O tempo do fim começou quando Jesus veio à Terra. Ah, então quer dizer, Juninho, que este semeador aqui, isso fala do início do reino. E o reino começa com a pregação do evangelho. Isso. Então, entenderam, meninos e meninas? Diga pelo menos que não ouviu. Sim, pastor. Obrigado, Jair. Só você mesmo. Tu és o único que salva. Então, aqui agora, o reino de Deus. Obrigado, meu irmão, no chat aí, foi muito elegante. Então, o reino de Deus começa. À medida em que Jesus vai pregando, aí eu coloquei o reino de Deus de vermelho. Pessoas vão entrando para o reino de Deus, mas enquanto isso, pessoas estão fora. Então, o reino de Deus é dinâmico. Ele começa com Jesus Cristo, ele é o rei, e com a proclamação do evangelho, as pessoas vão se submetendo às suas leis. E esse reino, por isso que eu não coloquei de vermelho, está indo na direção de uma multidão. Deu para entender, pessoal? Sim. Deus abençoe, o Senhor seja com a tua alma. Grande gafanhoto. Então, essa multidão aqui, o reino de Deus está indo como uma rede em direção a esta multidão. Quando Jesus vier a segunda vez, nessa primeira vez, ele inaugura o reino. O reino começa. A presença do rei é a presença do reino. Então, a escatologia começou. E aí, quando Jesus vier, aqui eu coloquei a imagem de Jesus colocando para fora os vendilhões do templo, Jesus vai tirar do seu reino tudo aquilo que causa escândalo. Assim como a rede de pesca, ele vai separar os maus dentre os bons. E os maus vai jogar fora. E os bons vai recolher no cesto. E aí nós temos a consumação do reino, com os alunos do CETAD todos lá, celebrando, louvando e exaltando a Deus para todo sempre. Então, eu vou repetir. Esse reino começa no céu. Deus, os anjos obedecem à sua vontade plenamente. Esse reino vem à terra e ele vai alcançando pessoas. Noé, Abraão. Aí Deus resolve alcançar um povo, Israel, um reino sacerdotal. Mas esse povo, esse reino precisava ser inaugurado. Esse reino, para ser um reino agora densificado, para ser um reino agora, ele precisava da vinda do Messias. Então, o reino que eu coloquei de vermelho, ele começa com a vinda do Messias. Então, com a pregação do evangelho, o reino vai crescendo, o reino vai
caminhando, e caminhando na direção desta multidão. E esse reino, como uma rede, vai abarcar muita gente, tanto boa quanto má. E quando, nesses dois primeiros vermelhos aqui, nós temos a primeira vinda. Nesses dois segundos, nós temos a segunda vinda. Né? Então, hoje, Jesus está chamando essas pessoas que estão fora para que elas possam entrar no reino. Hoje, estas pessoas estão sendo convidadas, através do verdadeiro evangelho, a entrarem no reino. Deu para compreender? Yes ou Sim, não? pastor. Sim. Muito obrigado. Yes. É muita chiqueza. É muita chiqueza. Então, agora vocês têm uma noção do reino. Então, nós já estamos vivendo o reino. É tanto que há um hino que diz assim: estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da peleja. Então, é um hino antigo, mas que tinha teologia. Naquela época tinha. Então, agora, nós vamos ver que a fé é atendida, porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, nós vamos ver o seguinte. Se você leu a Bíblia com calma ultimamente, ou você assistiu às aulas com um pouco mais de sensibilidade espiritual, você percebeu que Jesus disse que nós não precisamos ficar pedindo, como os pagãos que ficam repetindo, porque o Pai sabe. E a pergunta, o Pai sabe tudo o que nós precisamos, porque agora ele nos manda pedir. Ele nos manda buscar. E ele nos manda bater. Então, nesse Sermão do Monte vai ter Jesus estipulando as leis que norteiam o reino, que são balizas para as nossas vidas, e a gente começa a perceber quão difícil é ser um cristão de verdade. E aí ele bota sempre a oração. A oração é um meio da gente dizer: Pai, o Senhor está pedindo coisas que, para um ser humano como eu, atingido pela queda, é quase impossível, para não dizer impossível. Então, ele vai dizer que o meio é a oração e que esse Deus bondoso e maravilhoso é quem vai nos agraciar. Então, como é que a gente entende essa história? O Pai sabe e agora nós temos que pedir. A primeira coisa é porque quando nós pedimos, é porque nós acreditamos que Deus responde. Então, a oração é uma demonstração de fé nas promessas infalíveis de Deus. Então, quando nós oramos, não é Deus que muda, mas nós que estamos mudando. Mas nós, já vi e já falei que a oração é a mão que move o mundo. Mas, na verdade, a oração, ela atinge, ela transforma a minha vida e a sua. Então, Jesus diz: peça. E quando nós pedimos, nós estamos nada mais, nada menos dizendo: Pai, eu acredito em tudo aquilo que Jesus disse, que o Senhor cuidava de nós, que nós somos mais importantes do que os pássaros, do que os lírios.
Então, ao orarmos, nós estamos dizendo a Deus que nós cremos, nós estamos demonstrando a nossa fé. Quando a gente busca, nós estamos mostrando a Deus que que a nossa fé não é uma fé que espera, é uma fé que corre atrás, que acredita. Como nós vimos, Deus coloca todo o suprimento ali perto do ninho do pássaro, mas ele tem que pescar, ele tem que voar para pegar insetos, a árvore tem que espraiar raízes para alcançar os nutrientes do solo e a água. Assim também, nós não podemos ser pessoas indolentes, pessoas negligentes, que não buscam. Então, nós temos que ter diligência para nos capacitar, para dar o melhor de nós. Porque ele diz, quem busca, quando eu corro atrás, quando eu procuro, quando eu me capacito, quando eu faço a minha parte, ele diz, quem busca, encontra. E ele diz, ao que bate, se abre. Tem até que tomar água. Quando ele diz ao que bate, se abre, ele, naquela época, as pessoas moravam geralmente em casas muito pequenas, geralmente de um compartimento só. Então, à noite, as pessoas estendiam uma esteira no chão e os filhos, a esposa e o marido ficavam deitados. Aí eles fechavam a porta e estavam deitados. Então, quando alguém ia bater naquela porta, era só uma urgência muito grande, só em caso de um desespero. É mais ou menos hoje, quando alguém te liga 2 da madrugada, o seu telefone toca 2 da madrugada, você já fica preocupado. Então, qualquer pessoa hoje que tem um pingo de juízo, ela não liga para outra 2 da madrugada. Mas quando você batia na porta de alguém, significava que você estava precisando e precisando muito. Porque a pessoa teria que se levantar, acordar toda a família, chegar na porta, passar por cima dos filhos, chegar na porta, abrir a porta, perguntar o que era, a pessoa mostrar seu desespero, sua necessidade urgente. Ele voltava por cima dos filhos de novo, ou acordando a família, pegava o que a pessoa queria e voltava uma terceira vez até a porta. Então, era algo muito, que causava muito incômodo. Então, quando alguém batia numa porta na Palestina, ele já sabia que ele ia causar incômodo. E quem estava ouvindo as batidas nem sempre abria, porque podia ser um bandido. Mas, quando a pessoa abria, ela sabia que quem estava do lado de fora estava em desespero, estava precisando muito. Então, Jesus diz, e ao que bate, se abre. Então, significa que não só ele deseja suprir as nossas necessidades, como Jesus disse que aquela viúva, na parábola, ela incomodou de tal maneira o juiz iníquo que ele resolveu fazer justiça à sua causa. Então, agora Jesus diz que nós, quando batemos, a porta vai se abrir. Então, esse bater significa
mais ou menos assim: Deus, eu não queria te incomodar, mas, Pai, eu estou desesperado, eu estou precisando. E aí nós estamos batendo na tua porta. Agora, outro detalhe que a gente precisa saber é que, quando ele diz, pedi e recebereis, buscai e encontrarei, batei e a porta se abrirá, este não se aplica a todas as coisas, mas se aplica a tudo aquilo que ele prometeu. Se aplica a que a pessoa diga assim: Pai, eu estou desesperadamente buscando ser limpo de coração. Então, alguma pergunta? Ou todos entenderam? Quem entendeu aí? Posso ir adiante? Pastor, dá uma olhadinha se tem um pedido aí da Eliane. Foi entendido, para a glória de Deus. Pedido da Eliane não tem. Peça ela para pedir aqui, eu coloco. Então, vamos lá. Pronto. Porque o pessoal pensa que é para pedir lá no YouTube, no WhatsApp. Então, vamos lá. A disposição do Pai diante da oração. Nós sabemos que nem todo mundo abria a porta. Então, Jesus vai fazer algumas perguntas. Ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? É muito importante que a gente perceba que no Evangelho de Mateus, Mateus ele escreve, e os evangelistas, mas Mateus principalmente, ele fala da questão da similaridade. Ou seja, que existem coisas que são muito parecidas, mas não são iguais. Como, por exemplo, as virgens prudentes e as loucas. Elas são parecidíssimas, mas elas não são iguais. Como o falso profeta trajado de ovelha, mas que interiormente é lobo. É como os dois homens que vão construir a casa na areia e na rocha. Quem vê por cima da terra, quem não consegue ver embaixo, imagina que os dois são iguais, mas os dois são completamente diferentes. Então tenham muito cuidado. Vai dar certo. Como é aqui? Tem dois microfones aí. Tem um microfone aí que está. Obrigado, Deus te abençoe. Seu seja com a tua alma. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa similaridade, porque Mateus faz questão de dizer que no reino de Deus vai ter muita coisa que parece, mas não é. E aqui vai ter uma delas. Jesus chega e diz assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo seu filho, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Então, os pães da Palestina eram muito parecidos com as pedras. O que não falta na Palestina são pedras. E eram pedras arredondadas. Por isso que o diabo diz: transforme estas pedras em pães, porque quando Jesus olhava faminto para aquelas pedras, a imagem projetada no seu cérebro era a imagem de pães. Então aqui ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? A resposta é: ninguém. O pai não dará, não fará uma coisa tão malvada como essa. Como o filho dizia assim: pai, me dê um pão, e ele dizer: tá bem, e pegar uma pedra muito semelhante
e dá ao filho para que ele quebre os dentes. Ninguém faria isso. E Jesus diz o seguinte: e pedindo-lhe peixe, peixe aqui é uma expressão para aqueles peixes que pareciam enguias, que pareciam cobras, né? Que eram peixes considerados imundos para o judeu, peixe que não tinha escama, né? Então, é peixe que parece com peixe, é pão que parece com pedra, é gente que está na igreja, mas que não está no reino, é gente que parece que é de Deus, mas que não é. Então, tenhamos cuidado com as similaridades. Então, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Então, peixe e serpente eram algo parecidos. E eram considerados peixes, só que um é considerado puro, comestível, e o outro impuro. Aqui está falando não de uma cobra, mas de um peixe marinho à semelhança da cobra. Então, Jesus está dizendo, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra. Qual é a resposta? Não. A resposta, Juninho, o pai daria pedra a um filho que pedisse pão? De jeito nenhum, professor. E uma serpente no lugar de peixe? De jeito nenhum. Então, Jesus diz agora a respeito do pai humano, dessa natureza paterna. E agora ele vai contrastar com o Pai Celestial. Ele diz, se vós, pois, sendo maus... Veja que é muito importante saber isso aqui. Vós, Jesus não se inclui. Se fôssemos, eu e você, diríamos, se nós, o pronome aqui seria da primeira do plural. Mas Jesus, ele disse, se vós, ele não se inclui. Pois, sendo maus, e aquela doutrina da depravação, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, aí ele vai nos dizer, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará dará bens àqueles que lhe pedirem. E lá em Lucas, que é o texto paralelo, diz, dará o Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, olha, peçam e vocês vão receber. Busquem, façam a vossa parte e Deus fará dele. Mostrem que vocês estão realmente precisando, desesperados. Porque assim como o pai não engana o filho, o pai terreno, mesmo sendo mau, o Pai Celestial jamais falhará em suas promessas para convosco, desde que vocês peçam em harmonia com o ensino que eu estou traçando aqui no Sermão do Monte. Então, agora nós vamos continuar. E qualquer pergunta é só falar aí que eu estou à disposição. As implicações da oração. A conclusão que se chega com o ensino sobre a oração. A bondade de Deus fala conosco. Pastor, deixa eu só perguntar aí. Pastor? Estou ouvindo. Então, quer dizer que o destino final da oração é o pedido do Espírito Santo. Oi? E não o foco em coisas materiais. Não, estou dizendo que o paralelo lá em Lucas diz, Deus dará o Espírito Santo. Né? No texto paralelo. Aqui diz que Deus dará bens, mas não especifica que tipo de bens. Certo? De bem. Então, alguns acham que esse bem que Jesus está falando aqui é o Espírito Santo, para nos ajudar, visto que
ele está pedindo coisas espirituais que estão para além das nossas capacidades. E só o Espírito Santo pode nos capacitar a, por exemplo, oferecer o outro lado quando alguém nos bate, amar a quem nos odeia, orar por aqueles que nos perseguem. Mas aqui o texto de Mateus é que ele dará bens àqueles que lhe pedirem. E eu, particularmente, acredito que esses bens são de natureza espiritual. Então, agora nós vamos ver. Deu para entender, Jailson? Amém, pastor. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou à disposição de vocês. Vocês são os patrões. Então, vamos lá. Jesus agora vai arrematar. Ele diz, portanto, conclusiva, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Esse é chamado de texto áureo, de regra áurea, melhor dizendo, é o que eu quero que me façam, eu devo fazer às pessoas. Não é original de Jesus Cristo. Dizem que Hilel, que foi avô de Gamaliel, perguntaram a Hilel e disseram, Hilel, eu vou me equilibrar só com uma perna. Eu queria que você resumisse a lei enquanto eu estou equilibrado em uma perna só. E o Hilel teria dito isso. O que você quer que faça a você, faça também às pessoas. Faça ao seu próximo, ao seu irmão. Ele disse, isso é tudo que a lei ensina. Só que entre Hilel e Jesus Cristo existem duas coisas diferentes. Hilel, quando fala disso, fala no passivo. Ele diz o seguinte, fiquem quietos, não façam o mal a ninguém, vocês não querem que ninguém bata em vocês, então não batam em ninguém, vocês não querem que ninguém xingue vocês, então não xinguem a ninguém, vocês não querem que ninguém seja desonesto com vocês, então não sejam desonestos com ninguém. Então, a maneira de Hilel ensinar era uma maneira passiva. Então, todo mundo fique quieto, ninguém mexa com o outro. Mas Jesus mudou completamente essa maneira, porque Jesus colocou na ativa. Ele disse o seguinte, tudo que vocês querem que os homens vos façam, não fique esperando. Como Hilel disse, não fique aí só, eu não vou fazer nada que prejudique o meu próximo. Não, ele diz assim, fazei também vós. Então, Jesus diz o seguinte, na passiva, você estaria mais ou menos assim, eu não vou roubar. Na de Jesus, ele está dizendo, você queria ser abençoado, você queria não ser enganado pelos desonestos, então trabalhe e abençoe as pessoas que não têm a mesma condição financeira que você tem. Jesus disse, não espere e diga assim só, eu não vou mexer com nenhum vizinho, eu não vou mexer com nenhum irmão da igreja. Mas Jesus disse o seguinte, vá lá, ao invés de ficar só na sua casa, não fazendo mal a ninguém, vá lá e faça o bem. Deu para entender, pessoal? Além do Jailson, porque parece que só o Jailson responde.
Sim. Vamos lá. Ele diz assim, porque esta é a lei e os profetas. A semelhança de Hilel, ele está dizendo, se você fizer isso, você está cumprindo tudo o que Deus estava querendo, pedindo, tanto, tanto na lei como nos profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Agora, as duas opções dos súditos do reino com Deus. A escolha dos súditos do reino. Jesus diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Juninho, como é que você vê esse texto? Professor, nesse texto nós encontramos duas portas. A porta estreita e a porta larga. Esta porta estreita e esta porta larga conduzem a dois caminhos. Um caminho espaçoso e um caminho apertado. Então, nós temos duas portas e dois caminhos. Por estas portas e por estes caminhos transitam dois grupos de pessoas. Uma grande maioria entra pela porta larga. Uma minoria, poucos comparados aos que entram pela porta larga, entram pela porta estreita. Então, tem dois grupos de pessoas. E tem, professor, o destino, dois destinos. A perdição eterna e a vida eterna. Então, nós temos, Juninho, o quê? Resuma aí. Duas portas, dois caminhos, dois grupos de pessoas e dois destinos. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Graças a Deus. Só o Jailson mesmo. Sem ser o Jailson, quem mais entendeu? Além do Jailson. Deu para entender, pastor. Aí a Juliane, Deus te abençoe. Rapaz, essas duas meninas são muito educadas. Meu Deus do céu. Estudaram tudo em Harvard. Então, vamos lá. Deu para entender, sim, pastor. Deus te abençoe, pequeno gafanhoto. Só que, quando Jesus fala no judaísmo, a ideia era de largueza. Deus te dará largueza de dias, que a gente traduz por longura. No judaísmo, era de Deus alargar as fronteiras. No judaísmo, a bênção estava no alargamento, na porta larga, na multidão, nas festas. Se via uma religião com multidões, com pessoas de dentro e de fora da Palestina. Então, agora, Jesus chega e ele, contrário ao que as pessoas pensavam, é só você lembrar que Isaac, quando está saindo da terra dos filisteus, os filisteus vão entulhando os poços. E ele vai num vale apertado. E aí Deus o abençoa com um lugar largo, amplo, espaçoso. E aí ele cava poços e ele colhe 100 vezes mais do que ele plantou, porque agora a plantação é irrigada. Então, nós vemos que no judaísmo a ideia era de largueza. E aí Jesus chega e diz, entrai pela porta estreita.
primeira coisa que nós precisamos saber disso aqui é que Mateus está colocando Jesus como o rei Messias, o novo Moisés, aquele que foi profetizado: eis que o Senhor vosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. E quando você vê que Moisés termina de entregar a lei ao povo, lá em Deuteronômio 28, né, 29 e 30, quando ele termina, ele diz, semelhante a isso, ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. Depois que ele coloca lá a lei, ele diz assim: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e tua família. Então, Jesus está fazendo a mesma coisa, ele está caminhando para o encerramento do seu sermão das leis do reino. E agora ele exige dos seus súditos, daqueles que se dispuseram a segui-lo, que tomem uma decisão. Chegou a hora da decisão, já ouviram? E assim como Moisés, quando o povo ouviu, ele disse: olha, agora está diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele diz assim: escolha a vida. Jesus diz: diante de vocês agora tem duas portas. A porta estreita, que é a porta do reino, que é a porta que nos convida, e eu sempre digo, vou até um pouco d'água, que ser crente é fácil. Ser cristão é muito difícil. Eu diria impossível, a não ser com a graça do Espírito Santo. E Jesus agora, ele está exigindo dos seus discípulos: entrai pela porta estreita. Porque no reino de Deus é o reino da renúncia. Nós vivemos no mundo, preste bem atenção ao que eu vou dizer, do acúmulo, do ajuntar, do angariar, do guardar, do derrubar armazéns e celeiros e construir outros maiores. Mas no Evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho do acúmulo, não é o evangelho do derrubar os armazéns, os celeiros pequenos para construir maiores, para guardar, para trancar. É o evangelho do abrir mão, é o evangelho da renúncia, é o evangelho onde ele diz: se alguém quer vir após mim, isso é a porta estreita, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que quiser, aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, a salvará. Não é à toa que na parábola ele diz que aquele homem disse: agora, alma, você tem depósito, muitos bens, come, bebe e folga. E ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então o evangelho de Jesus é não de construir armazéns, celeiros, para juntar, mas abrir as portas dos celeiros para abençoar. É descobrir que as bênçãos de Deus não são
para que a gente tranque, não são para que a gente acumule, não são para ficar em nós mesmos, mas são para que a gente faça igual a José. Abra os celeiros e sacie a fome, e mate a fome do mundo. Então, tudo que Deus nos dá para isso. Então, agora ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita. Faça uma escolha. Hoje ele convida a mim e a você a fazer uma escolha. E ele diz, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele diz, e muitos são os que entram por ela. Ele diz, comparado aos perdidos, os que encontram a porta são poucos. Eles, muitos são os que entram por ela. Muitos são aqueles que já fizeram a sua escolha. Amaram a vida aqui. Como disse Paulo, Demas amou o presente século. E Jesus diz, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, se nós estamos no cristianismo e nós já fizemos essa escolha, então nós temos que saber que a porta é apertada. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não é um caminho de facilidades, não é um caminho fácil de ser trilhado, mas é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia, é o caminho da transformação, que findar-se-á, que irá ter como última parada a salvação. Alguma pergunta? Ou podemos continuar? Então vamos lá. O discernimento dos súditos do reino. É preciso ter discernimento. Ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, como no Antigo Testamento surgiram inúmeros profetas que não tinham o aval, a legitimidade de Deus, no Novo Testamento também não seria diferente. Ele diz que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Foi aquilo que eu disse da questão da similaridade. Então, ninguém vem como falso profeta dizendo eu sou o lobo mau. Quando você estuda a vida daqueles homens como Calvino, Armínio, Lutero, você vai perceber que Lutero era alguém grosso, intransigente, mal educado. Era alguém que a hora não dá para a gente dizer como era um almoço com Lutero. Então, era alguém que você dizia assim, se você conhecesse, você ia dizer, puxa, mas era alguém que ensinava a verdade. Calvino também era alguém que era altamente intransigente. Chegou a ser chamado pelos amigos de caso acusativo, porque não deixava passar nada. Mas falaram e pregaram a verdade. Agora, os falsos profetas, não. Se você estudar a vida daqueles que, durante a história, foram falsos profetas, eles pareciam que
fizeram um curso de etiqueta na Sorbonne. Eram pessoas maravilhosas, eram pessoas educadíssimas, pessoas com uma aparência de espiritualidade acima da média, pessoas que todos queriam. Então, o falso profeta, ele engana porque ele vem disfarçado. Por isso, nós precisamos ter cuidado com a questão da similaridade. Nem todo mundo que diz que é ovelha é ovelha. Jesus disse, mas por dentro são roubadores. São lobos roubadores. Então, por fora são ovelhas, mas interiormente são lobos. Então, é muito difícil fazer esse diagnóstico. Aí Jesus diz como é que vai se saber. Ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele vai para o exemplo da natureza. Todas as coisas têm uma natureza. A árvore, cada árvore tem uma natureza da mangueira, uma natureza da goiabeira, uma natureza da jabuticabeira, e por aí vai. Da bananeira, da laranjeira. Então, cada árvore, ela se revela pelo fruto. E Jesus diz, pelos seus frutos, como é que nós vamos reconhecer estes falsos profetas? Jesus diz que esse fruto, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Então, é bem possível que consigam enganar por algum tempo. Mas, assim como o joio, tem um microfone aí aberto. Você quer fazer uma pergunta? Então, Jesus diz o seguinte, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode. Jesus disse, é impossível a árvore boa produzir frutos maus. Ou seja, a árvore boa produz frutos segundo a sua natureza, bons. Nem a árvore má produzir frutos bons. Não dá para inverter. Jesus diz, dá para se disfarçar, mas não dá para mudar a natureza, a essência. Aí ele diz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. E aí, agora tem a questão dos falsos seguidores. Que está lá no outro. Eu coloquei a divisão, mas aqui não sei por que não saiu. Não saiu. Nós temos os falsos profetas e nós temos os falsos discípulos. Que, na linguagem teológica, é chamada de profissão de fé. Então, na linguagem cotidiana, nós dizemos aceitar Jesus. Na linguagem teológica, essa demonstração de fé é conhecida pelo termo profissão de fé. Certo? Como é, Juninho? Então, quer dizer que quando a pessoa se converte, o que ela fez? Uma profissão de fé, pessoal. Ela fez a sua profissão de fé. Então, Juninho, aquilo que nós chamamos de aceitar Jesus é, na verdade, uma profissão de fé, professor. Então, agora, nós vamos ver que os falsos profetas vão gerar os falsos discípulos, os falsos seguidores. E aí Jesus começa a dizer, nem todo que me diz, aqui ele já está falando dos falsos seguidores.
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é suficiente uma profissão de fé. Estes falsos discípulos, falsos seguidores, eles fizeram uma profissão de fé. Disseram Senhor, Senhor. Mas Jesus diz que é preciso bem mais do que aceitar a Jesus, ou, teologicamente falando, fazer sua profissão de fé. Está dando para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, pastor. Eu sei que é só você que responde bem mesmo. Deus te abençoe. Os outros ainda estão aí, será? Tem alguém aí? Fala, alma do além. Estão todos dormindo mesmo. Só o Jair se acordar. Então, Só o negócio é sério mesmo. Está aí a alma do além falando. O nome da alma é Evaldo. É uma alma pequena. Então, vamos lá. Então, Jesus diz, assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, profissão de fé, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Então, não basta querer entrar pela porta, tem que seguir no caminho. Então, Jesus está dizendo que esse povo fez uma profissão de fé, mas nunca praticou a obediência. É o que Tiago diz lá, que a fé sem as obras é morta. Então, nós temos muita gente que fez uma profissão de fé, mas que, na verdade, nunca andou em obediência a Deus. Aí Jesus diz o seguinte: muitos, naquele dia do juízo, da segunda vinda, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Então, o falso discípulo, ele coloca a atividade, o fazer, no lugar do ser. O falso discípulo, ele está mais preocupado com o que ele faz, porque isso traz visibilidade para ele, do que com o que ele é. Então, você vai ver aqui que os falsos discípulos, os falsos seguidores, eles estão colocando diante de Jesus somente o que eles fizeram, porque eles não obedeceram. Eles fizeram profissão de fé, mas não houve mudança moral na vida deles. Aí diz assim, porventura não temos profetizado? Ação. Em teu nome. E em teu nome não expelimos ação, demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, são pessoas que fizeram, que colocaram toda a ênfase do evangelho no fazer, no ativismo, e que não se preocuparam em obedecer, em ser transformado. E aí Jesus vai dizer, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, nunca os enviei, nunca os considerei na conta de meus discípulos. A profissão de fé de vocês foi apenas verbal, mas não moral.
Jesus diz: nunca vos conheci, nunca vos reconheci. E, segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, essa era uma maneira dos rabinos banirem um discípulo. Quando o discípulo não cumpria, não andava segundo os ensinamentos dos rabinos, eles diziam: nunca te conheci. E aquilo era uma maneira de dizer: você está fora. Você não é meu seguidor. Você não é meu discípulo. Aí Jesus chega e diz assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, é um povo que fez uma profissão de fé, é um povo que trabalhou muito, mas é um povo que nunca mudou o caráter. É um povo que continuou no pecado. É um povo que nunca foi reconhecido. E estes são os discípulos que parecem, mas não são. Então, queria saber se há alguma dúvida, alguma pergunta, porque nós vamos agora encerrar a nossa aula e espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Na próxima, nós vamos continuar estudando esse texto. Alguma pergunta? Então, vamos só ler aqui o que diz o Lloyd Jones. O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele diz que é por isso que eles conseguem nos enganar por algum tempo, porque eles são tudo que a gente esperava, dizem tudo que nós queríamos ouvir. Uma das principais características dos falsos profetas no Velho Testamento era o otimismo amoral, ou seja, o povo estava em pecado, mas eles continuavam otimistas, acreditando que Deus os abençoaria. Então, aqui, nós vamos ver: nenhuma árvore pode esconder sua identidade por muito tempo, mas cedo ou mais tarde ela se trai pelo fruto. Um lobo pode se disfarçar, uma árvore não. É o que diz o Carso. O Heidegger diz assim: ele volta-se agora dos falsos profetas para os falsos professos, aqueles que fizeram uma profissão de fé falsa, dos falsos mestres para os falsos ouvintes. É o que o Tasker diz. Então, aqui eu vou ler o que o John Stott diz, que eu acho o John Stott um teólogo tremendo. A razão por que Jesus os rejeita é porque a profissão de fé deles foi verbal e não moral. Era uma confissão apenas de lábios e não de vida. Chamam a Jesus Senhor, Senhor, mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem obedeceram à vontade de seu Pai celeste. Então, está aqui o que eu disse para você. As palavras nunca vos conheci eram usadas pelos rabinos como uma fórmula de banimento, de dizer fora. Então, que Deus os abençoe. Tenham uma boa noite e tenham um bom final de semana. E
nós vamos ficando por aqui, né? Na próxima aula eu queria que vocês anotassem, os súditos do reino praticam os ensinamentos do rei, né? Que é o texto de Mateus 7, e nós já vamos entrar também nas parábolas. Então, nós vamos estar terminando com a conclusão dos dois construtores. Então, nós vamos estar começando aqui, né? Os súditos do reino praticam o ensino do reino. É o homem que construiu a casa na rocha e o homem que construiu a casa na areia. Então, tenham uma boa noite, um bom descanso, que Deus fique convosco.